E aí, time, começando aqui mais um vídeo do canal Podcast Cruz Maltino. Sim, hoje não é live, hoje é vídeo aqui no canal Podcast Cruz Maltino, porque sexta-feira santa, amanhã tem muita coisa, né, a ser feita aí diante do jogo de Vasco e Flamengo. A gente vai estar debatendo isso neste vídeo de hoje aqui. Vamos falar também sobre JP Murilo, vamos falar sobre a nova camisa do Vasco que será lançada daqui uns dias. Vamos trazer aqui informações também sobre o jogo e detalhe, né? O prefeito de Maricá está dizendo que quer adquirir a SAF do Vasco e explicou em um canal de televisão a sua intenção e o porquê que ele quer. Bom, galera, antes de começar aqui, quero pedir para você chegar junto com o like, compartilhar o link para os seus amigos vascaínos e quem não é inscrito, se inscrever para o canal continuar tendo o seu crescimento aí orgânico, que é muito importante. Beleza? Bom, a gente vai começar aqui falando, né, sobre o JP, né, um jogador que temos um carinho muito grande, o cria JP Galvão, né, o JP Murilo, se eu não me engano é o JP Murilo o nome dele, é um jogador que sabemos, né, em que tem um futuro muito grande. Ele teve uma difícil missão, né, de escolher o que ele iria fazer esse ano. Porque o Vasco entende que o JP não teria espaço no elenco hoje. Isso no início do ano. O Vasco entendeu isso daí, que o JP não teria oportunidades. Então botou para ele duas opções. Ou ele voltaria para o Sub-20, né, em que está disputando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, campeonatos aqui no Rio de Janeiro, ou ser emprestado e ganhar minutagens e ganhar mais rodagem no futebol. A gente trouxe essa notícia em primeira mão para vocês. E o JP decidiu, né? O JP decidiu ser emprestado, colher, né, novas experiências e pelo seu primeiro jogo ele já encantou a torcida lá do Avaí. Digão, você foi contra a ida do JP para o Avaí? Não. O processo de maturação que ele não teria aqui no Vasco, né? Ele está conseguindo ter, vai conseguir ter, se tudo acontecer certinho, ele vai acontecer essa maturação necessária lá no Avaí. A torcida do Avaí está chamando o menino de craque, menino que muita gente não conhecia, né? Que não é obrigação deles conhecerem também, né? Nós vascaínos, a gente acompanha a base, né? A gente vai a jogos da base, a gente vê jogos da base na Vasco TV, ou até mesmo quando é passado na televisão. Então a gente sabe o potencial que ele, o Estrela, tem um tal de Juninho ali que eu já falei, tem que fazer um tratamento de hormônio para cima dele para ele crescer um pouco, estilo Messi. Messi tinha o mesmo problema, Messi era franzino, por isso que foi pro Barcelona. Não estou comparando o futebol, tá, gente? Antes que alguém comente aqui, tá comparando Messi a Juninho. Não, tô falando a questão do crescimento. O Messi foi para pro Barcelona justamente pelo tratamento. Dizem a história, né? A gente não sabe a fundo, mas a história é essa, que ele preferiu ir para o Barcelona logo cedinho para poder fazer o tratamento. Fez o tratamento e deu no que deu, porque ele cresceu, conseguiu ali jogar o pouco futebol, né? Jogou pouco futebol ali no Barcelona. Então o Juninho deveria fazer, o Vasco deveria fazer a mesma coisa com o Juninho. Ele é baixinho, tem que botar ali um tratamento hormonal para cima dele, um GH para cima dos peitos dele, para ele poder crescer e desenvolver melhor, aguentar melhor no futebol. A gente teve uma péssima experiência de um jogador baixinho, e eu não estou falando do Jean Davi, estou falando do Lucas Santos, né, que a gente pensou que iria ser um baita de um jogador e acabou que não conseguiu desenvolver, principalmente pelo seu tamanho ali, né? Então o JP foi para o Avaí, já está sendo ali um dos principais motivos de alegria do torcedor lá do Avaí, né? Eu gostaria muito que o JP continuasse, tá, gente? Tipo assim, continuasse, mas ele ter, né, essas minutagens. Mas como o Vasco, né? Como o Vasco, desde cedo, desde o início do ano, falou que ele não teria, que viu que no elenco ele não teria minutagens, então a melhor decisão que o JP fez foi ter ido para o Avaí. E lá, meu irmão, lá ele vai deitar os cabelos, porque JP é bola, a torcida já está abraçando ele
E isso é muito importante aí para o garoto. Show? Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui e falando do Dimitri Payet, né? Falar do Dimitri Payet. Minha gente, essa situação aí que o GE trouxe ontem, né? A gente até falou na nossa live do Almoça Vasco, que hoje está sendo substituído por um vídeo, né? Como vocês estão vendo. Falamos sobre essa situação, né? Em que o Nubira está até dia 5, só que porém tem um acordo entre clube e jogador e vai até mês 7, né? Que eu acho sobre isso, cara? Sinceramente, se tem esse acordo, a gente não tem que fazer nada, né? A gente não tem que fazer nada, a gente vai falar o quê? Né? Acordo é feito para ser cumprido. Quebra o acordo em caso de extremo desgaste. E o extracampo do Dimitri Payet, a gente não tem que ficar passando pano se está sendo culpado ou não está sendo culpado, mas o extracampo dele está muito conturbado. A verdade é essa. O extracampo do Dimitri Payet está muito conturbado, né? A família dele veio da França, a esposa dele veio da França, foi no último jogo lá em São Januário, onde que o Vasco venceu. Sinceramente, eu não sei se continua no Brasil, acredito que possa estar continue aqui no Brasil, né, para até a Sul-Americana, de repente, e teve todo esse imbróglio policial que ele teve que prestar depoimento, né, fazer as paradas aí. Eu só acho que deveria também o Vasco se pronunciar, né, cara, porque quando acontece isso em outros clubes, o clube vai lá e pronuncia, né, e pronuncia. O ideal, sem brincadeira nenhuma, é tentar o desligamento. Conversa ali, eu sei que tem esse acordo, mas tenta conversar um desligamento aí, porque o francês não está jogando nada no Vasco. Eu entendo quando o treinador fala, né, o Carille fala, de que ele é um tipo de jogador que o Vasco precisa, beleza. Mas não está correspondendo o que o torcedor esperava que ele poderia corresponder nessa reta final, vamos dizer assim, né, do campeonato aí envolvendo, no campeonato não, do contrato do Dimitri Payet. E detalhe, tá? Encerrando o vínculo dele com o Vasco pode muito bem utilizar esse valor, né? Utilizar esse valor para trazer um outro jogador. E recentemente os nossos amigos lá do VDCast, né? O VDG Cast, o meu amigo Fábio Torres, ele trouxe uma informação de que está conversado, está encaminhado o Balbuena por meio do ano, o zagueiro, que aí é um pedido específico do Carille, porque o Carille já trabalhou com o jogador. Show? Beleza? Tem ali ainda a possibilidade de vir para o Vasco o Brian Rodrigues do América do México, já que ficou aquele hiato, né, na contratação no início do ano, em que o América enxergou que estava tarde para eles irem atrás de outro jogador, e o Vasco pode retomar ali as ações, né, diante do Brian. Né? É um bom jogador, iria elevar muito o nível já estes dois jogadores. Um no sistema defensivo, que o Balbuena é muito bom, né? A gente tem que ser sincero, o Balbuena é muito bom zagueiro, e também ali o Brian pela direita ali, fazendo a função mais de velocidade, podendo jogar também pela direita ali, algo que a gente não está tendo. Digão, mas o Adson não é aquele jogador de velocidade. Ele e o Garré basicamente têm a mesma função, todo mundo pega a bola e vai para o meio, assim como o nosso lateral também, o PH, ele tem esse hábito de ir para o meio quando não consegue ir para a linha de fundo, né? Tanto quando ele vai para a linha de fundo, ele joga para a esquerda para poder fazer o cruzamento. E o outro nome que o Fábio trouxe é um nome que, se vier, caso venha, é para fechar aeroporto. É para fechar o Rio de Janeiro. Eu estou falando do Richarlison, o Pombo. Estou falando do Richarlison. Esse é um nome, o terceiro nome em que o Fábio Torres trouxe. E ontem, conversando com algumas pessoas, falou que há grande possibilidade. Por quê?
O Pombo, né, o Richarlison tem alguns problemas que ele, no Espírito Santo, ele é do Espírito Santo, Nova Venécia, se eu não me engano, Nova Venécia, é conterrâneo de estado, né, meu, sou de Cachoeiro, e ele tem que resolver isso, ele tinha que estar mais próximo, então ele está meio que convencendo o Tottenham a fazer a liberar para poder vir para jogar no Brasil. O Vasco é um dos times que está de olho nele. E é o time do coração dele. Então a gente pode ver aí um desdobramento mais para frente e seria muito bom ter o Richarlison aqui. Iria elevar o nível numa altura que a gente não sabe o quanto, né? Mas iria elevar muito o nível. Aí surge, né, jornal inglês pegou e trouxe também a informação recente de que o Tottenham estava de olho no Ryan, né? Estava de olho no Ryan. Não sei se vai ter uma coisa ligada à outra. Não sei, realmente eu não sei se vai ter alguma coisa ligada à outra para liberar o empréstimo, dar prioridade na compra, né? Pelo menos dar prioridade para fazer uma oferta. Não sei essa informação. A gente pode buscar futuramente essa informação aí. Mas que seria bacana, seria muito bom ter aí o Richarlison, o Brian e também o Balbuena. Iria elevar o nível do time do Vasco muito, né? E o Dimitri Payet, né, o mais tardar em julho ele estará saindo do Vasco. Espero que o Vasco possa tentar uma negociação ali e deslocar, né, e cortar, quebrar o contrato dele antes desse período, né? Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui então e falar um pouco do jogo de amanhã, né? Nós do canal Podcast Cruz Maltina estaremos no Maracanã, tá? Vamos estar no Maracanã ali, eu trocando aquela ideia maneira com o torcedor do lado de fora ou na rampa e também o Serjão, o Diogo ali dentro do estádio trocando aquela ideia no pré-jogo. Vai ter narração, olha só, hein? Aqui no Podcast Cruz Maltina você vai ter um pré-jogo direto, dando voz ao torcedor, né? Direto isso daí, dando voz ao torcedor. Vamos ter narração, comentário, intervalo e pós-jogo. Olha que loucura. Podcast Cruz Maltino, né? Fazendo aí toda a cobertura do Gigante da Colina. Bom, mas aí a gente vai falar sobre o Coutinho. Vai ter o retorno do Coutinho. A gente viu que no último jogo sofremos muito, né? Aos anti-Coutinho. Admita, pô. O cara fez falta. Porque o Dimitri Payet, neste meio campo do Vasco, no último jogo, ele foi bizarro. Ele não acertou nada. A única coisa que ele fez que a gente vai recordar vai ser um chute logo no início do jogo e a falta que ele sofreu ali, que o juiz não deu dentro da área e ele se lesionou, machucou o joelho. Olha que loucura, hein? Olha que loucura. Ele não conseguiu fazer nada na partida. E agora o Coutinho vai voltar para o Clássico, vai voltar contra o rival, né? E a gente sabe que o Coutinho tem uma qualidade melhor. Muita gente espera mais dele. Eu concordo, tem que esperar sempre mais do melhor jogador. A gente tem que esperar mais do Verratti, temos que esperar mais do Coutinho, mais do Nuno, que já demonstrou aí uma capacidade surreal, né? Não sentiu nada quando veio. E a gente tem que cobrar mais também do Léo Jardim, que a gente sabe do potencial dele. Então, tipo, tem jogadores dentro do Vasco que a gente tem que cobrar mais porque a gente sabe que pode entregar mais. E tá acontecendo. Esse controle de carga que faz diante do Coutinho é o que a gente está pedindo há bastante tempo, para que não aconteça lesões com ele. Então o Coutinho vai voltar para esse jogo, tá? Coutinho vai voltar para esse jogo contra o rival. Vai ser um time ali que eu acredito que não terá grandes mudanças, né, nesse time. Provavelmente vai ser Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas e o Piton. Na meiuca ali deve ter o Hugo Moura, o retorno do Tietê, Coutinho, Garré, Nuno e Verratti. Se o treinador ficar mexendo muito, não vai ter o entrosamento no jogo, e assim o time pode acabar acontecendo o que a gente não quer, né? Então, continue um time que estava jogando, mantenha,
pede atenção, solicita atenção, cobre a atenção de cada jogador aí para não dar o pior, né? Para não dar o pior. Eu acredito que o Vasco possa fazer pontos ali, um ponto, eu sempre boto ali 50-50, independente se o time é melhor ou não, 50-50, mas se o Vasco conseguir aí garantir os 3 pontos, melhor ainda, né? E a única coisa que está me preocupando, e ontem nós aqui do canal Podcast Cruz Maltino, eu falei aqui na live do Almoça Vasco, né, novamente, a vídeo hoje, beleza? Semana Santa aí, sexta-feira Santa. Então hoje a gente deu esse time aí para eu me dei, né? Eu me dei esse time aí para poder não ficar 2 horas igual a gente fica, mas ficar aqui sempre com compromisso trazendo conteúdo para vocês. Então já de cara, eu mereço o seu like. Chega junto com o seu like, chega junto com a sua inscrição para que o canal cresça cada vez mais. Lembrando, estamos presentes em tudo que envolve o Vasco, em tudo que envolve cobertura do Vasco. Sergião vai para basquete quando é aqui no Rio. Eu e Sergião estamos lá nos jogos em São Januário, Maracanã, Engenhão. O Sergião vai para o jogo lá contra o Cruzeiro em Minas Gerais. A gente está em CT cobrindo, a gente está em zona mista, em coletivo. A gente está em todos os lugares aqui envolvendo o Vasco, tá? Falei até o bordão do BTB Esportes, né? Dos nossos amigos. Bebe água aí, gente. Dos nossos amigos do BTB Esporte. Acabei falando sem querer aqui. Mas enfim, a gente está em todos os lugares realmente envolvendo o Vasco. Onde o Vasco está, a gente está querendo estar sempre. Então chega junto com o seu like, compartilha. Se inscreva aí no canal. Se tiver algum empresário querendo fazer uma parceria, tem o e-mail na descrição dessa live aqui também, desse vídeo. Então chega junto. E aqui, ó, redes sociais aí, todas nossas, @podcruzmaltino. Mas como eu estava falando aqui, ontem nós trouxemos a informação de que o Vasco tinha vendido um pouco mais de 10 mil ingressos. Ontem até o meio-dia o Vasco tinha vendido um pouco mais de 10 mil ingressos. O Diogo Dantas, ele trouxe a informação de que até o momento, né, até a última apuração do Diogo Dantas, foi 21 mil ingressos no total. 21 mil ingressos no total, sendo que 15 mil ingressos parte do Vasco, 15 mil ingressos, e por parte do rival, um total ali de 6 mil ingressos, né? Ou seja, Maracanã provavelmente vai estar vazio, e com isso o Vasco, né, soltou aí agora me perdão, porque eu não sei se foi o Vasco que lançou, mas que foi tirado, né? Não vai ser utilizado o setor do Maracanã por conta da baixa procura. Óbvio que foi por conta da baixa procura, né? Não tendo essa procura, vai isolar o setor para que não tenha despesas. Então o Vasco hoje, até o momento, 21 mil ingressos foram emitidos e vendidos aí para o clássico de amanhã. Quem vai apitar esse jogo, galera, vai ser o Rafael Claus, né? Rafael Claus será o árbitro. A CBF divulgou que o paulista Rafael Claus será o árbitro do clássico entre Vasco e Flamengo, sábado, às 18h30 no Maracanã, né? Então a gente vai ter aí o paulista Rafael Claus. Espero que ele não queira, né? Não faça nenhuma loucura. Como eu botei aqui, ó, falei com vocês, tá ainda vendendo, tá, gente? Tá ainda vendendo aí ingressos. Então adquira seu ingresso aí se você está no Rio de Janeiro. Show? Bom, galera, já falamos aqui sobre o JP, falamos sobre o acordo. Tem uma informação aqui que o Atenção Vascaínos trouxe também sobre a nova camisa, tá? Sobre a nova camisa. Aí ele botou aqui 2 possibilidades onde que o Vasco possa fazer a estreia dessa camisa. Será contra o Lanús, né, agora pela Sul-Americana nesta semana, ou contra o Palmeiras, em Brasília, pelo Brasileirão de 2025. Então tem essas 2 possibilidades. Show? Bom, eu quero falar o seguinte também para vocês. Eu vou até acertar aqui e deixar aqui, né, para vocês poderem ver essa situação.
Bom, primeiro ponto. Foi noticiado, né? O Pedrinho já falou várias vezes sobre isso e eu espero que aconteça, né? Não pelo Pedrinho, mas sim por quem pode estar vindo futuramente, daqui a 10 anos, de repente, não sei, daqui a 2 eleições dentro do Vasco, é que o Vasco vai vender a SAF. Algumas pessoas, alguns empresários têm a NJ assinado, né? Tem NJ assinado. Só que não tem nenhuma proposta. Já o prefeito de Maricá, ele está externando, né, aos 4 cantos do mundo de que tem a intenção de adquirir a SAF do Vasco. E ele foi no programa de televisão aí, que eu peço até perdão de não saber onde que é, perdão mesmo, e ele explicou o motivo dele querer a SAF do Vasco, né? Então a gente vai botar aqui e ver, né, o que o prefeito lá de Maricá está falando sobre isso, né? Vamos assistir aqui o que o No Vasco foi anunciado essa semana, numa entrevista sua ao Globo, que há uma expectativa sua de se associar ao Vasco com o dinheiro do Fundo Soberano de Maricá, que já tem, parece que 2 bilhões, para fazer parte da SAF do Vasco. Explica melhor isso, detalha um pouco mais essa ideia, Quaquá. Olha, primeiro, o Fundo Soberano tem 2 bi numa parte, tem 500 milhões numa outra parte do meio ambiente, tem mais dinheiro, deve ter algo em torno de 3 bi hoje o Fundo Soberano. Agora, eu estou cortando muito custo. Eu já liberei 1 bilhão para investimento. E vou liberar mais 1 bilhão para investimento por ano. Você está liberando do orçamento 2 bilhões para investimento. Exatamente. Eu estou cortando custo, cortando contrato, apertando para poder sobrar dinheiro para investimento. Deixa eu fazer uma perguntinha, papel do advogado do diabo. Isso não cria aresta política? Porque, obviamente, quando você corta, você contraria algum interesse, enfim. Não voltei para ser... voltei para ajudar o povo, não para ser mãe de burocracia e de ninguém. Voltei para mudar a história de Maricá. Então, eu estou liberando 2 bilhões para isso. 2 bilhões para investimento. Aí as pessoas falam, mas pô, vai investir em futebol? Eu vou investir em economia criativa. Primeiro, eu tenho que colocar a imagem de Maricá no mundo, né? Quando você fala Cannes, Viena, Paris, você tem que... Rio de Janeiro, Maricá. Eu preciso pegar a imagem de Maricá e colocar a imagem de Maricá na boca do povo do mundo. Por isso estou criando o Hotel Samba, Futebol e Caipirinha, que é o que o mundo conhece do Brasil. Eu quero falar um pouco sobre os investimentos em turismo, esse e outros mais, Parque Pudufu. A gente vai fazer um rápido intervalo? Pois não, pode completar. Quando eu faço investimento no Vasco, estou dizendo, hipoteticamente, eu vou mandar a Fundação Getúlio Vargas fazer um estudo sério. É investimento em economia criativa. É investimento que retorna ao investimento. É melhor do que deixar parado no banco para render lucro para banqueiro. E tá aí, o cara pegou e deu a sua explicação, né, sobre a intenção de, hipoteticamente, como ele falou, de adquirir a SAF do Vasco. Bom, galera, um outro ponto que a gente vai estar falando aqui, tá até na capa aí, né, o Ramon Dias, tem o Carille, porque o Carille tem essa pressão, né, dependendo do resultado, há grandes chances dele cair, né, assim como outros treinadores caíram aí, nessa última rodada, e o Carille pode estar aí tendo seus últimos momentos no Vasco, né? Isso daí não é uma coisa fictícia. Há essa possibilidade e a gente sabe que há essa possibilidade. E o Ramon Dias foi demitido, é um desses treinadores que foram demitidos aí após a última rodada do Campeonato Brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Diego Pereira. É um profissional que o torcedor vascaíno gosta muito, é um professor, né, um coach esportivo, preparação física quando ele estava no Vasco estava muito boa. Hoje muita gente reclama da preparação física e totalmente tirar o Daniel Félix da jogada. Eu acho que o Diego Pereira ele cairia muito bem no Vasco, né, neste momento. Caso aconteça o desligamento do nosso treinador Carille, se eu sou o Pedrinho, e eu acho que 80%, 90% do torcedor vascaíno entende isso também, se pudéssemos ter o poder da caneta, né,
o Vasco faria um contrato aí com o Diego Pereira e botava ele efetivo dentro do Vasco. Efetivo dentro do Vasco. É um baita de um profissional, é vascaíno, acima de qualquer coisa, ele é vascaíno. Então, traz ele aí porque o cara é profissional demais e pode ter certeza que a preparação física do Vasco irá elevar bastante. Bom, galera, é isso, né? Show de bola, muito obrigado a cada um de vocês que está presente nessa sexta-feira, um feriadão, né? Sexta-feira Santa. Aproveite o máximo que vocês puderem, aproveite com a família, faça aquele almoço familiar ser algo inesquecível para vocês. Show de bola? Amanhã a gente se encontra, né? Aqui no podcast Cruz Maltino, na hora ali do jogo entre Vasco e Flamengo. Beleza? Tamo junto aí, bom jogo para nós. E quem me vê amanhã lá no Maracanã,